O STF valida aumento de pena para quem ofender presidentes da Câmara, Senado e do próprio STF. Criticar a autoridade agora pode dar pena 1/3 maior do que criticar cidadão comum. Flávio Dino disse que, abre aspas, não admite ser chamado de ladrão, mesmo que seja opinião. Fachin alertou, não há fundamento para isso na Constituição, mas foi voto vencido. A opinião é crime, não tem jeito. Até. Pode falar, Silvio. Não, não é o que eu dizia. Você está certo. Ninguém pode falar mal do STF. Este é o ponto. Veja, eu jamais defenderia que alguém ofendesse a honra de uma outra pessoa. Isso é passível de punição diante das nossas leis. As leis existem para preservar esse tipo de situação, para serem enquadradas, né, exatamente num caso contra uma ofensa à honra de alguém. E aí, para isso, existe a figura de um magistrado para compreender se aquilo de fato e com comprovação caracteriza uma ofensa à honra, uma injúria, uma difamação. Mas fato é que, quando nós estamos falando de figuras públicas, há de ser levado em conta que alguma elasticidade é precisa, deve ser admitida. Como disse, não estou defendendo ofender, xingar, bater. Nunca, jamais faria isso. Mas é claro que alguma elasticidade deve ser compreendida. Você chamar um político de ladrão é algo que o brasileiro está acostumado, aliás, no mundo inteiro. No mundo inteiro, você sabe, esse político é um ladrão. É igual juiz de futebol, esse juiz de futebol é um ladrão. Isso a gente está acostumado a ouvir como uma crítica, mas é preciso ter alguma dosagem aí. Se não, do contrário, ninguém pode falar mal nada do STF. A pergunta é, se eles não fossem tão expostos, será que eles seriam tão criticados? Aí cabe a pergunta, ministros que se manifestam o tempo inteiro, eles estão nas redes sociais, inclusive, falando e falando. Tem ministros, inclusive, que... bom, o Luiz Roberto Barroso agora é ex-ministro, mas não podia ver um microfone que eu falava ou cantava. Tem ministros que frequentam estúdios de televisão com frequência, eles frequentam estúdios. Você olha lá, ele está lá dando entrevista. Então, poxa, então você é passível de crítica. Se você quer se comportar como um parlamentar, como um deputado, como um senador, que justamente é escolhido pelo povo, é enviado a Brasília, no caso da esfera federal, para falar, para parlar, se você quer se comportar como um, pendure a sua toga, concorra a um cargo eletivo, e aí você terá outro tratamento. Mas não, eles não guardam recato, eles não têm descrição nenhuma, mas eles não querem ser criticados. Milinho, para finalizar, e perdão por ter me alongado nesse assunto, mas olha, eu sempre defendi que o STF tivesse a composição com 11 figuras da magistratura mesmo, juízes de carreira, alguém que cumpriu a carreira da magistratura e que chegaria ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, como o ápice, como o topo da pirâmide. São só 11 que chegam lá. Portanto, pensar que ao chegar lá, mesmo no modelo em que lá estão advogados, representantes do Ministério Público e por aí vai, mesmo nesse modelo, pensar que quando chega lá você precisa ser lembrado do que é ética, bom, então você fez tudo errado até chegar até lá, né? Ô Carol, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei, mas alguns são melhores que os outros, né? Exato. Alguns são mais iguais que os outros. Lembra até Evolução dos bichos. a evolução dos bichos do Orwell. Exato. Todos os animais são iguais, mas não são mais iguais que o outro. É exatamente isso. O ponto, o Silvio estava colocando muito bem. Se o ministro resolve antecipar voto, e mais, ele resolve antecipar como ele vai julgar projeto de lei que nem sequer saiu ainda, né, do Congresso Nacional, quer dizer, já dando recado, nem legislem que eu não vou concordar com isso aí. A gente viu isso com anistia, a gente vê isso todos os dias, com tudo aquilo que o STF não concorda, com que eles não concordam de política pública para o Brasil, que é dever do legislativo ou do executivo, eles já se adiantam. Olha, isso daí a gente não concorda. Ou quando eles não constroem ali a quatro mãos, né? A gente também viu isso no PL da dosimetria. Essa aliviada aqui eu vou permitir, essa aqui eu não vou. Eles construíram, isso ia e vinha para o STF, a gente sabe que isso aconteceu. Então, quando eles assumem papel que não é deles, mas de outro poder,
participando, formulando política pública, tomando lugar de deputado e senador, eles têm que ser criticados. Se eles não querem isso, fiquem quietos. Se manifestem somente nos autos. E, de novo, você não precisa de um código de ética para falar: oi, ministro, só se manifeste nos autos. Isso já está na Constituição, isso já está em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Caixa sob Lula. Polícia Federal investiga contrato de consignados com réus por fraude. E banco gasta 1 bilhão em patrocínios. É como se o síndico do seu prédio contratasse um pedreiro já processado por destruir obras e ainda torrasse o fundo de reserva em festa. A PF investiga a Caixa por contratar empresa de consignados cujos sócios são réus por fraude. Já faturaram 1,8 milhão em comissões. E mais, 8 vezes mais do que sob o governo Bolsonaro. Só em 2025, ano pré-eleitoral, foram 605 milhões de reais. A Caixa diz que seguiu governança. Agora só, a Caixa é um banco público. Eu pergunto para vocês, aonde está a fiscalização? Começando pela Carol. A gente começou aqui falando do Lewandowski, não tem como não lembrar a última pérola que ele deixou para o Brasil de herança quando ele saiu do STF. Numa canetada, ele flexibilizou toda a lei das estatais. A Caixa não é uma estatal. Mas com isso ele trouxe de volta, abriu também o Portal do Inferno para trazer todo mundo investigado, Petrolão, Mensalão, todo esse povo que não poderia ter voltado jamais para a administração pública, voltou, porque ele flexibilizou ali a lei das estatais. Depois a gente até conseguiu que o STF revisse ali a canetada dele, mas Mercadante foi para o BNDES, todos os petistas tradicionais, ali a gente falou já de Guido Mantega, que eu acho que também não foi, para Vale foi alguma coisa nesse sentido também, não foi, Silvia vai me lembrar disso, mas também herança maldita aí do Lewandowski. O ponto é que o PT vem fazendo isso com todos os bancos, todas as estatais. Ele colocou, por exemplo, o Fukunaga, que é um sindicalista, como presidente da Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina. O cara tem, no currículo, ele é um historiador, ele nunca administrou a birosca da tia dele, e ele foi administrar o maior fundo de pensão da América Latina. É assim, esse é o modus operandi do PT. É claro, isso está acontecendo nos Correios, isso ia acontecer com a Caixa, a gente começou também falando dos amigos do rei, então aí, os amigos do rei são eles. Quem está ganhando com esse consignado? Isso já foi parar no Banco Master, já vai puxando, vamos puxando a pena, já vai vir a galinha do Banco Master nisso aqui também. É isso que a gente vê nessa administração. Gestão fraudulenta, gestão temerária de todos os indicados pelo presidente Lula. Quem faz o controle, quem deveria tem órgão. Cadê o Congresso Nacional para fazer isso aqui? Esse caso da Previ, por exemplo, foi uma ação popular de um deputado estadual de São Paulo, do Leonardo Siqueira, que entrou contra isso. Cadê todos os deputados? Cadê o Congresso? Cadê o Senado? Cadê todas as instituições? Então a gente tem que estar sempre vigilante, reclamando, colocando isso na imprensa e mostrando esses abusos. Silvio, a Carol lembrou aqui de alguns nomes que a gente sempre traz de volta, né? Cara, como o PT gosta de trazer. Né? Se você for lembrar, a Dilma é presidente do banco, do BRICS. Do BRICS. Super salário. Pois é, com sede na China, né? Tá lá, vamos ver por quanto tempo. Acho que já não me surpreenderá se a Dilma ainda aparecer nesse governo Lula 3. Mas tá ganhando muito dinheiro lá, né? Então talvez demore um pouquinho. Vamos aguardar, tem um tempo ainda. Olha, se a gente for pegar a coleção dos fósseis políticos do PT, né, a turma mais jurássica que voltou à cena, que segue empregada, aliás, em banco, por exemplo, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, que é uma figura mais jurássica do que Aloysio Mercadante, citando um, porque você falou Banco PT, fóssil político, pluma, sempre aparece, né? A cada enxadada, mas é isso. É a hora do pesadelo, né? Acho que o Geraldo Alckmin foi profético lá atrás, quando ele disse que a quadrilha queria voltar à cena do crime. E ele foi na garupa dessa vez. Entendeu que o caminho mais rápido para ir a Brasília era ir na garupa dessa quadrilha. Pois bem, neste governo, nós estamos assistindo a volta daquela companheirada. Então, a companheirada passou muito tempo, alguns passaram muitos anos
sem cargos, sem influência política e sem dinheiro. Evidentemente que quando volta com muita sede. Portanto, eles ocupam muitos postos, muitas cadeiras, e aí uma consequência quando o PT está no poder é o escândalo. O escândalo ele é sempre inevitável. E o pior escândalo para um governo do PT é sempre o próximo. Então, não chama tanta atenção abrir o noticiário e você vê a manchete política misturada com a manchete policial. No caso da Caixa Econômica, que bom que a Polícia Federal está atuando. Aparentemente isso acontece, acho que eu até tinha lido, São José dos Campos, não é? Isso é Vale do Paraíba, acho que em São Paulo, e por aí vai. Mas fato é que é bom ver a Polícia Federal atuando de forma autônoma e independente. É bom, porque seguramente isso está acontecendo na base. Essa investigação da Polícia Federal, ela não é uma investigação que está vindo deliberada de cima para baixo. Infelizmente, o topo da Polícia Federal hoje, os cargos de comando foram todos aparelhados, estão todos nas mãos de pessoas de estrita confiança política desse consórcio PT-STF. Mas na base, onde tem funcionários, onde tem servidores de carreira, você tem peritos, delegados, investigadores sérios, honrados, ali a investigação procede. Então, se o campo está completamente minado e o policial, o investigador, poderia até avançar no Ministério Público, por que não? Controladoria Geral da União. Se eles fizerem o bom serviço, quando o governo é do PT, o campo está sempre minado, eles vão sempre encontrar. Até porque, finalizando, em se tratando de Caixa Econômica, importante a gente lembrar que nós já tivemos um vice-presidente da Caixa chamado Gedel Vieira Lima. O Gedel era dono de um apartamento cofre em Salvador, com mais de 50 milhões de reais acomodados em malas velhas e caixas de papelão. Naquele dia, a Polícia Federal, no dia da apreensão, teve tanta dificuldade para contar o dinheiro que tiveram de convocar profissionais para ajudar a contar o dinheiro e aquelas maquininhas de tanto dinheiro. A foto é inesquecível. O Google não esqueceu.